Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23, versículo 1 em diante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pela inspiração da tua palavra. Desde o livro de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos vida, nós encontramos orientação, nós encontramos consolo, nós encontramos exortação, fortalecimento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 23, o qual o Senhor inspirou esse jovem pastor, que mais tarde veio a se tornar rei em Israel, a compará-lo nessa metáfora, descrevendo o nosso Deus como o grande, poderoso e bom pastor que cuida do seu rebanho. Muito obrigado, Senhor, que a tua inspiração, que o teu Espírito seja conosco nessa manhã, nos abençoando, rica e abundantemente. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Será, queridos, como já adiantei, será que é fato de que todos os que declaram o Senhor é o meu pastor estão fazendo uma declaração verdadeira? E aí, diante desse questionamento, dessa pergunta, eu tenho que me autoexaminar e perguntar: Senhor, eu de fato tenho agido, tenho vivido como uma ovelha do seu rebanho? Será que todos os que estão congregando nas igrejas de São Gonçalo, de Rio de Janeiro, Brasil e do mundo, de fato são ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Então, para responder essa pergunta, eu preciso que nós, apenas o Data Show, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas em Salmo 23, Mateus 7:21. O próprio Senhor Jesus Cristo irá responder essa pergunta. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Jesus respondeu. Em tempos, o mundo está enlouquecido. Estão desprezando a realidade da natureza. Anos e anos de ciência e de biologia. As pessoas, a humanidade está confusa. Onde as pessoas já não sabem mais o que são. Um dia uma coisa, outro dia é outra, daqui uma semana é outra coisa. Elas não são o que são. Elas são o que declaram ser. E o que elas se declaram, com aquilo que elas se identificam, passa a valer. Vai para o documento. Assim também
é no mundo espiritual. As pessoas estão confusas. Hoje creem em Jesus, amanhã estão compartilhando coisas de Allan Kardec, no outro dia coisas do Buda, no outro dia coisas do islamismo, no outro dia pensamentos filosóficos de ateus, que negam a existência de Deus, totalmente confusos, mas domingo estão na igreja, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 7, palavras do Senhor Jesus. Acho que é a referência aí, deixa eu ver, Mateus 10, é o capítulo 10, deixa eu só confirmar aqui o versículo. Botei 7, não é. Não é. Não é Mateus 10. Bom, vamos então para João 3, que é o mesmo texto, só que no Evangelho de João. Essas anotações, às vezes, nos... João capítulo 3... é aquele texto em que Jesus diz que Ele é a porta do aprisco. Deixa eu ver... Também. João capítulo 10. Devo ter trocado. Devo não, troquei, com certeza. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nos apriscos mais humildes, mais simples, a porta era o próprio pastor. Ele tinha um cercadinho, colocava as ovelhas ali dentro daquele aprisco e ele ficava naquela parte aberta ali. Ele era a porta. Ninguém passava por ele, nem entrava, nem saía, se não pertencesse a seu rebanho. O salteador, o ladrão, o lobo não tinham como passar, porque ele era a porta. E dentro dessa metáfora de pastor e ovelha, Jesus se autodeclara: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ainda em João 10, versículo 14, Jesus declarando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Está se referindo a Israel. Eu tenho outras ovelhas, não de Israel, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, dentro desses versículos que nós lemos aqui, de Mateus 7, 21 e João capítulo 3, Jesus
usando dessa metáfora também, como o salmista usou no Salmo 23, nós podemos ter algumas respostas a essa pergunta inicial. O Senhor é o meu pastor? Eu conheço a voz de Jesus? Nós conhecemos? Você conhece? Nós conseguimos distinguir a voz do bom pastor e do falso pastor? Do verdadeiro Jesus Cristo e do impostor? Conseguimos? Mas como conhecer a voz do bom pastor? Ouvindo, tendo convivência, tendo comunhão, caminhando com ele, conhecendo aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou, a respeito do reino dos céus, a respeito da verdade, da justiça, do amor, da equidade. E aí, quando nós ouvimos algo diferente, as ovelhas de Jesus dizem: essa voz não é de Jesus. Essa voz é do impostor. É do falso Jesus. É do mercenário. É do ladrão. E vejam como ouvir a voz já está na história da humanidade. O que foi que Deus disse para o primeiro casal? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não deram ouvidos à voz do seu Criador, do seu Deus. Antes deram ouvidos à voz da serpente. E todos nós conhecemos as consequências, sofremos as consequências e participamos do mal. Porque adquirimos o conhecimento do mal, mas também do bem. Era um marco, era um divisório. A obediência à palavra de Deus nos gera o conhecimento do bem, da verdadeira justiça, do que verdadeiramente é verdade. Mas a desobediência gerou no homem o conhecimento para o mal. Por isso que é natural, é da natureza humana pensar o mal, maquinar o mal, desejar o mal, por causa da queda. O nosso DNA espiritual foi contaminado pela desobediência. Então, se de fato queremos que o Senhor seja o nosso pastor, nós temos que, primeira coisa, identificar a sua voz. Tendo contato, comunhão com as Sagradas Escrituras, com o seu Espírito, colocando em prática aquilo que nós já conhecemos da verdade. Para que, na medida que a gente for caminhando com Jesus, a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais sabedoria. Quem não sabe nadar, quem tem pouca intimidade com a água ou com o mar, fica só na beiradinha. Água na altura do joelho, da cintura, está muito bem. Porque não tem comunhão, não tem contato com a água. Não tem experiência com o mar. Se vai para um local de piscina, fica lá no meio das crianças. Por quê? Não tem comunhão com a água. Assim é no oceano do Espírito. Quem não tem comunhão, quem não tem contato, quem não caminha com Deus, fica sempre com a água na altura do joelho, da cintura. Mas na medida que a gente vai tendo comunhão com o nosso Deus, com o nosso pastor, nós vamos nos aventurando nas experiências espirituais, nos aventurando com segurança, ouvindo a voz do bom pastor. É comum em praias, quando o mar está mais agitado e as pessoas
inadvertidamente, vão além do que deveriam, aí aparece um salva-vidas com um apito, apitando, chamando a atenção da pessoa e mandando ela sair, porque ela está num local de perigo. Assim também é a voz do bom pastor. Na Bíblia, Deus não usa apito, mas Ele usa as trombetas, nessa metáfora das trombetas, anunciando, advertindo. As trombetas podem dizer, com o seu toque, as pessoas que têm familiaridade com os toques, os sinais da trombeta, ele vai ouvir a trombeta, opa, esse é sinal de avance. Daqui a pouco a trombeta, esse é sinal de pare. Esse é sinal de recue. Esse sinal nos avisa que o inimigo está vindo. Já esse outro sinal está nos dizendo que amigos estão chegando. São trombetas. O Apocalipse fala dessas trombetas. E nós conseguimos diferenciar as trombetas? Conseguimos ver os sinais? O Senhor é o meu pastor. Nós precisamos conhecer a sua voz, entender a sua orientação. As minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz e seguem-me. Por isso que tantas pessoas ouviram a voz de Jesus e não o seguiram, porque não eram ovelhas do seu aprisco. O Senhor é o meu pastor. E eu tenho que aprender a conhecer a sua voz, o seu chamado, a sua orientação e obedecer, praticar. E aí então, o Senhor, sendo de fato o meu pastor e eu me tornando verdadeiramente uma das suas ovelhas, nós podemos declarar: nada me faltará, nada nos faltará. Mas só que o impostor pega a palavra de Deus e distorce. Nada nos faltará. E apontam para um caminho de uma falsa prosperidade, de uma falsa alegria, de uma sensação de bem-estar e de segurança que não procedem do verdadeiro pastor, do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Nada me faltará. E os próximos versos do livro de Salmos vai pontuar algumas coisas que não vai nos faltar. Que numa leitura mais atenta, minuciosa, detalhada, cuidadosa, vai nos apontar, dizer o que não vai nos faltar. A primeira coisa que não vai nos faltar é repouso. Você está cansado dessa vida? Desse mundo? Das notícias que chegam? Notícias de guerra, de injustiça, de violência. O certo se tornando errado, o errado se tornando certo. Falsos pastores, falsas igrejas, falso evangelho, falso Jesus. Você está cansado das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas tribulações. Está cansado. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, não nos falta repouso. Ele sabe quando nós não estamos mais aguentando. Ele sabe. Ele sabe quando nós estamos fazendo manha, como aquela criança que deu 2 passos e já está pedindo colo. Não está cansado, só está com preguiça. E ele vai insistir, caminhe um pouco mais, ande um pouco mais. Mas ele sabe quando nós verdadeiramente estamos cansados. E Deus nos leva ao limite para aumentar o nosso desempenho. Estamos aí
período de Olimpíada. E não é assim que os treinadores, os bons técnicos e treinadores fazem com seus atletas? Levam eles à exaustão, ao limite, para que quando houver a necessidade, eles estejam prontos para dar o seu melhor. E assim é o Senhor. Ele tem projetos para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E às vezes Ele vai nos forçar a caminhar um pouco mais, a lutar um pouco mais. Isso vai gerar em nós músculos espirituais, fortes emocionalmente, psicologicamente, saudáveis, fortes, preparados. Mas Ele sabe a hora do repouso. E não falta repouso. O cristão, ele não morre por exaustão. Porque o seu Senhor, o seu pastor, o levou além do limite. Você talvez esteja se sentindo assim, nessa manhã. Você que nos acompanha, talvez esteja. Eu cheguei ao meu limite. Eu não aguento mais. Ao invés de dizer, eu não aguento mais, e ao invés de pedir, Senhor, repouso, peça a Ele forças. Senhor, me dê mais forças. Senhor, me prepare. Eu quero ir mais. Não vou desistir agora. Vou continuar. Vou perseverar. E Ele vai nos dar forças. Vai nos dar sabedoria. Vai nos dar estratégia. Isso não vai faltar. Nada me faltará. Não faltará sabedoria. Não faltará conhecimento. Não faltará força. Não faltará repouso. E vai chegar uma hora que vai vir um alívio. Virá o repouso. Mas depois que o tempo do repouso terminar, como foi com Elias, Elias chegou no seu máximo. Estava na exaustão. Já não estava aguentando mais. Deus lhe deu repouso. Deixou ele descansar. E depois, Elias chega, já dormiu bastante, já descansou bastante. Eu ainda tenho missões para você. E Deus passou e deu a Elias incumbências que ele deveria cumprir antes de ser arrebatado e levado aos céus, numa carruagem de fogo. Talvez você esteja assim, precisando de repouso. Se Deus não te deu ainda, peça forças. Senhor, me dê forças, forças. Me dê sabedoria. Quando chegar a hora certa, Ele te dará, Ele me dará, nos concederá esse repouso. E não é em qualquer lugar. Não de qualquer maneira. Esse repouso se dará em pastos verdejantes. Deita aí mesmo. Não, mas em pastos verdejantes, pastos seguros, pastos onde há abundância de alimento. Então, o sustento espiritual, material e emocional é a segunda coisa que nós encontramos aqui no Salmo 23, de que não vai nos faltar. Deus jamais deixará que um filho, uma filha, uma das suas ovelhas, do seu aprisco, fique sem repouso e sem o sustento. Ele sabe que nós precisamos do alimento, do pasto verdejante. Leva-me para junto das águas. Ele vai saciar, Ele vai suprir as nossas necessidades básicas. Isso não vai nos faltar. O repouso, o sustento, a orientação. O cristão, ele não fica desorientado sem saber
o que fazer. Por um momento, nós podemos ficar. E agora, Senhor, o que eu faço? E a palavra de Deus diz: dobra o joelho e ora. Adora. Confia. Aguarde no Senhor. E a orientação virá. Não se precipite. Não fique ansioso. Não fique preocupado. Irmãos, eu não estou pregando apenas para vocês. Eu estou pregando para mim também. Nós somos feitos do mesmo material, do mesmo elemento. Nós somos barro. E ficamos, sim, fragilizados, cansados, exaustos. Ficamos, às vezes, confusos, sem saber o que está acontecendo. Mas você e eu podemos encontrar no bom pastor, no Senhor, que é o nosso pastor, o repouso, o sustento e a orientação. Isso não vai nos faltar. Um cristão, quando está desorientado, sem saber o que fazer, é porque ele não está consultando a Deus. Ele está consultando a tudo e todos, menos a Deus. Confie no Senhor, que é o nosso bom pastor. Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Você está cansado? Não está aguentando mais as suas lutas? Deixe o bom pastor te levar para junto das águas de descanso. Deixa de ser teimoso, de ficar se debatendo, achando que você sabe mais do que Deus. Nós não sabemos. Descanse nos braços do Senhor, deixe o bom pastor te pegar no colo, ou te orientar com a sua vara e com o seu cajado. Ele aponta o caminho. Interessante que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram pastores. Cuidavam de ovelhas. Moisés foi criado no palácio por 40 anos, recebendo instruções para se tornar um bom príncipe, quem sabe até um faraó do Egito. Mas foi necessário Deus levá-lo para o deserto e passar 40 anos tratando de ovelhas como pastor. E aí Deus disse: Moisés agora está pronto para ser o pastor do rebanho de Israel. E envia Moisés para o Egito. E o que Moisés leva com ele? A vara e o cajado. Para quê? A ferramenta dele de trabalho quando ele está com ovelhas, mas ele agora não precisa mais do cajado, da vara e do cajado, porque ele está indo para o Egito agora cumprir uma outra missão. Ele não vai para lá pastorear ovelhas. Mas nós vamos chegar na questão do bordão e do cajado já, e falar do seu significado, do seu simbolismo. Leva-me para águas de descanso. E aí o que acontece? Passa o versículo 3. Leva-me para pastos verdejantes, para junto das águas de repouso. E aí o que acontece com a minha alma? Refrigera a minha alma. Como está a sua alma nessa manhã? Esse refrigério de alma aqui, queridos, esse repouso, esse descanso e esse refrigério de alma, não há medicamento nenhum no mundo criado, desenvolvido pelo homem que possa gerar esse refrigério de alma. Como Deus pode. Ele é o nosso refrigério de alma. Como está a sua alma nessa manhã?
está angustiada, está aflita, está preocupada, deixe o bom pastor te conduzir para junto das águas de descanso, para junto dos pastos verdejantes, de repouso. Sinta o refrigério do Senhor tomando conta da sua vida, da sua alma. Pai Santo e Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Se há, Pai, irmãos em nosso meio que nos acompanham, que estão precisando desse repouso, estão precisando desse descanso, estão precisando desse refrigério, eu te peço, Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia venha sobre a vida deles. Que eles saiam daqui refrigerados, descansados, fortalecidos para continuar a jornada, sabendo que nós temos um bom pastor, que dá a vida por amor de nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, nada me faltará. Não faltará o repouso, não faltará o sustento, não faltará a orientação, não me faltará o refrigério de alma. E guia-me, não faltará a direção certa a tomar. O caminho, há tantos caminhos que o mundo nos apresenta, mas as ovelhas do bom pastor são guiadas pelas veredas da justiça. Ninguém gosta de sofrer injustiças. Tem alguém aqui que gosta de sofrer injustiça, de ser injustiçado, de ser caluniado, de levantarem falso testemunho contra você, de tirar os seus direitos, usurpar os seus bens? Alguém que gosta de ser injustiçado? Ninguém gosta. Mas quando chega a nossa hora de praticarmos a justiça, nós temos as nossas razões, nós temos os nossos motivos para agir como nós agimos. Ignoramos as veredas da justiça. Quando nós sofremos, choramos. E quando nós causamos a injustiça, nos justificamos, damos as nossas explicações. Não, Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. Não, a serpente me enganou. Nós temos desculpas prontas, na ponta da língua, para justificar as nossas injustiças. Temos um discurso pronto. Eu vou fazer isso, mas eu tenho as minhas razões. Não. A ovelha, quem tem a Jesus como pastor, temos que abrir mão, muitas vezes, das nossas razões, porque as nossas razões são injustas. Julgamos conforme a aparência e não como de fato é. Nos deixamos influenciar pelo mundo, pela justiça do mundo. Nos deixamos influenciar e nos esquecemos que a justiça do mundo anda em contramão, na contramão com a justiça divina. Então, quem tem a Jesus como pastor, não lhe falta orientação, instrução para andar pelas veredas da justiça. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, antes de falar algo, consulte a Deus se isso é justo. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Nós não podemos dizer, não vai servir de desculpa, de álibi no grande dia. Dizer, Senhor, eu não sabia. Isso não é desculpa.
Isso não vai nos justificar. E ele vai dizer: sabe por que você não sabia? Porque você ignorou a minha voz. Porque você nunca foi ovelha do meu rebanho. É sério. Então nós temos que nos autoexaminar, como diz Paulo aos Coríntios, antes de nos assentarmos à mesa do Senhor. Nos autoexaminar. Não para não participarmos da mesa, mas para buscar aonde temos errado, nos arrepender, pedir perdão a Deus e nos consertar. Há conserto, há esperança. Isso não nos falta. Não nos falta repouso, não nos falta o sustento, não nos falta o refrigério, não nos falta a instrução na justiça. E Deus faz isso por amor do seu nome. Não do meu nome, mas do seu nome. Porque Ele é justo. Um dos atributos de Deus é que Ele é justo. É a justiça. E Ele não vai fazer vistas grossas porque eu faço de errado, simplesmente porque eu sou filho dele, vai passar a mão na cabeça e vai me justificar, transferindo a culpa e a responsabilidade dele para outros, para o coleguinha, para o professor, para a escola. Não. Meu filho, você errou. Papai já conversou com você a respeito disso. Você sabia, você fez, agora vai sofrer as consequências. Por seu próprio bem, para a tua correção, para que isso não se repita, para que você não faça mais. Não falta correção para os filhos de Deus. Não falta correção para as ovelhas do bom pastor. Isso nós podemos dizer, não me faltará. Não nos faltará. Versículo 4. O que mais não nos faltará? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não nos faltará a presença de Deus, porque Ele está conosco. Entramos no vale da sombra e da morte, Deus não vai dizer, o bom pastor não vai dizer, agora é por tua conta, segue o teu caminho, vai por conta própria. Não, Ele está conosco, Ele vai nos, ainda que todos nos abandonem, uma coisa que não nos faltará é a companhia de Deus, nos guardando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vale da sombra da morte. Não é o vale da morte. É o vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? É o vale das ameaças. Se você não negar a Cristo, você vai morrer. Esse é o vale da sombra da morte. Se você, na empresa, não agir conforme a empresa determina e fazer algo errado, se você se recusar a fazer algo errado, você corre o risco de perder o emprego. Isso é um vale da sombra. É uma ameaça. Pode acontecer, pode não acontecer, pode se cumprir, pode não se cumprir. É uma ameaça. Mas seja como for, eu sei que o Senhor está comigo. Que a sua companhia não vai me faltar. Que a comunhão com meu Deus não vai me faltar. Muito pelo contrário. Se eu não der ouvidos à voz do meu pastor e à sua orientação, aí sim, a companhia dele vai me faltar.
porque eu estou em desobediência, estou em rebeldia. Mas quando nós somos ovelhas do aprisco, do bom e soberano pastor, nós podemos ter essa certeza, essa convicção de que mesmo que estejamos andando no vale da sombra da morte, uma enfermidade, um diagnóstico, uma sentença de morte, eu posso crer que o Senhor está comigo e não temerei mal nenhum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor aqui, ele simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é o bordão, é o cajado, que nos orienta. É uma ferramenta de orientação, de instrução, de correção, de resgate. A ovelha cai na vala, cai no buraco, o braço do pastor não alcança, mas o cajado, que tem aquela curvatura em uma das suas extremidades, resgata, pesca a ovelha, passa por baixo do corpo dela e resgata a ovelha. Essa é a função da palavra de Deus. Então nós podemos dizer aqui, a tua palavra me consola. A tua palavra me inspira. A tua palavra me guarda. Me instrui, me orienta, me alimenta, me fortalece. A tua palavra, o teu bordão e o teu cajado, é a régua, é a medida que diz até aonde eu posso ir em segurança. Isso não vai nos faltar. Quando que nós precisamos do descanso? Quando estamos cansados. Quando precisamos do refrigério da alma? Quando estamos exaustos, com a nossa alma angustiada. Vejam que isso não falta às ovelhas do Senhor. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor preparou para nós uma mesa, aonde Ele é o pão, onde Ele é o cordeiro. Na presença dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Quem são os nossos adversários? Aquele que quer nos derrotar, quer ver o nosso fracasso. E quem é o nosso maior adversário? Senão aquele que vem somente para roubar, matar e destruir. O inferno se levanta contra o povo de Deus. Se levanta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como tem se levantado. Vocês têm visto os sinais? Vocês têm ouvido as trombetas? Ou acha que não tem nada a ver? O que está acontecendo no mundo não tem nada a ver. Isso sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Mas está se intensificando. É como as dores do parto. Jesus fez uma metáfora também falando a respeito da sua vinda, da sua segunda vinda, como ilustração, as dores do parto. A mulher, quando a criança está próxima do seu nascimento, começa a sentir contrações.
Mas as contrações são leves, são espaçosas. Mas quanto mais vai se aproximando o momento do nascimento da criança, essas contrações vão se intensificando, vão ganhando dor. E aquele espaço que era maior vai diminuindo. Sentiu uma contraçãozinha aqui, outra daqui a umas 8 horas, mas nada. Mas daqui a pouco a contração começa a vir mais forte e mais frequente, mais intensa. E vai se intensificando até que a criança nasce. Assim são as contrações que nós estamos vendo, estamos sentindo. As coisas estão se intensificando. E, infelizmente, muitos estão dormindo, não estão atentos. Precisamos falar a respeito disso? Não para criar pânico. Precisamos falar disso para alertar a igreja, despertar a igreja que está dormindo. Tratem de colocar azeite nas lâmpadas de vocês. Porque quando a noite das trevas mais tensas chegarem, tenhamos as nossas lâmpadas acesas. E não percamos as bodas do Cordeiro. Não fiquemos do lado de fora, juntamente com aqueles que não se prepararam. As lâmpadas, o azeite, está à nossa disposição. Isso não vai nos faltar para quem busca o Espírito Santo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa mesa representa a nossa salvação, a nossa vitória, o nosso triunfo, que não é nosso, é de Jesus. Ele venceu. E porque Ele venceu, podemos descansar e confiar e glorificar a Deus. E Ele nos prepara uma mesa. E diz: comei e bebei dela todos vós, pois este é o meu corpo e o meu sangue, que é dado por vós. O Senhor nos preparou e tem nos preparado uma mesa farta, onde nada nos falta. Tudo o que nós precisamos para ter uma vida triunfante, não sem luta, não sem tribulação, não sem dificuldade, mas triunfantes, Ele coloca à nossa disposição. Nada nos faltará. Precisamos apenas ouvir e obedecer. Ouvir e crer. Ouvir e praticar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O alimento, o reconhecimento. Unges-me a cabeça com óleo, símbolo de unção e de autoridade. A igreja, os membros da igreja, os cristãos, eles têm esse óleo, símbolo do Espírito Santo, que foi derramado abundantemente na inauguração dessa nova era, a era do Espírito Santo, há 2000 anos atrás, em Atos 2. Jesus, depois de ter cumprido com a sua missão, ele disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aí veio o Espírito Santo. E somente naquele dia, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Que poder! É essa cabeça ungida com óleo. Esse mesmo óleo
que temos à nossa disposição, esse poder, esse Espírito Santo, o Consolador, não vai nos faltar. Não vai. O meu cálice transborda. O vinho, símbolo de alegria. O vinho é símbolo de alegria. Nós não precisamos da alegria que o mundo dá, da paz que o mundo dá. Nós não precisamos. As ovelhas de Jesus não precisam da alegria, da bebida, das drogas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa do alívio de drogas. Porque o Espírito Santo refrigera a nossa alma. Nos dá descanso, nos faz repousar, nos dá poder e autoridade para repreender o mal. Eis que vos dou poder e autoridade contra as enfermidades, contra os espíritos malignos. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Esse poder e essa alegria que não vai nos faltar. Louvado seja Deus. E o que mais não nos falta, segundo aqui o Salmo 23, o que mais não vai nos faltar? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia talvez nos acompanhe. De vez em quando. Não. Bondade e misericórdia, certamente. É a questão da fé. A bondade de Deus está comigo. A sua misericórdia me acompanha. Me seguirão. Eu sigo a Cristo. Eu acompanho o bom pastor. Eu ouço a sua voz e o sigo. E o que vai me seguir? Bondade e misericórdia. Agora, se o pastor vai para lá, Jesus vai para lá, e eu venho para cá, eu não posso contar com a presença da bondade e da misericórdia. Jesus vai à frente, eu sigo a Jesus, e o que acontece? O que não vai nos faltar? Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Quem precisa de bondade? Quem está sofrendo da maldade. Bondade e misericórdia são coisas também que não são merecidas. Nós não fazemos por merecer. A bondade de Deus, ela é derramada sobre nós porque Deus é bom. Ele nos concede misericórdia porque Deus é misericordioso. Não é porque nós somos merecedores. Mas há uma condição de ouvir, obedecer, seguir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bondade não me faltará. Misericórdia não me faltará. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Dias bons, dias maus. Não é porque estamos passando em dias ruins que a bondade e a misericórdia de Deus nos abandonou. Isso não é verdade. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que mais não nos faltará? A salvação, a vida eterna. Se o Senhor, de fato, se nós fizermos de Jesus, de fato, o nosso Senhor e o nosso pastor, não nos faltará o repouso,
não nos faltará o descanso, não nos faltará o sustento, não nos faltará a instrução, não nos faltará a comunhão. Não nos faltará o consolo ministrado pela sua palavra. Não nos faltará a mesa. Não nos faltará o pão. Não nos faltará o vinho. Não nos faltará a unção, o poder, a autoridade. O nosso cálice vai transbordar de uma alegria incompreensível. A mulher de Jó não compreendeu como que ele ainda conseguia. Ele estava sofrendo, sim, é claro, evidente, mas ela não conseguia entender por que o homem naquela situação, naquele estado, tendo passado tudo que passou, ainda continuava na sua integridade adorando a Deus. É uma alegria que é, humanamente falando, incompreensível. A bondade e a misericórdia do Senhor não nos faltará todos os dias da nossa vida. E também não nos faltará a salvação.